Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro, né? Meu nome é Fátima, sou voluntária do Grupo Espírita Fraternidade de Caídas. Hoje daremos prosseguimento aos estudos a respeito das parábolas e ensinamentos de Jesus. Mas antes de tudo, convido todos a orar em agradecimento a Deus por mais essa oportunidade, por ter feito muito por nós. Que sejamos merecedores de todas as bênçãos que nos envolvem nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. E vamos ao estudo de hoje. Nós vamos recordar uma passagem descrita em Marcos, no capítulo 5, versículos de 25 a 34. Uma mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e gastado tudo que possuía sem nada aproveitar. Antes ficando cada vez pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe a capa, porque dizia: se eu tocar somente as suas vestes, ficarei curada. E no mesmo instante cessou sua hemorragia e sentiu no seu corpo que estava curada do seu flagelo. E Jesus disse-lhe: filha, a tua fé te curou. Nós vemos no episódio acima, narrado por Marcos, o poder da fé. Sempre que convidados a dialogar a respeito da fé, lembramos desse episódio. Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele comenta a respeito da fé e a coloca ao lado do amor. Entre os vários comentários a respeito do amor, ele diz: não há o que melhor manifeste a lei de Deus do que o amor. A esperança está ligada à imortalidade, mas a fé é inseparável do amor. A mulher enferma, cheia de fé, aproxima-se do Senhor, toca-lhe as vestes. Assim fazendo, pensou: ficarei curada do mal que há muitos anos me aflige. E o milagre efetuou-se. Assim também sucederá a todos aqueles que tiverem fé e de Jesus se aproximarem. Todos os que tiverem fé e com fé buscarem vencer as dificuldades triunfarão, porque o amor coopera com a fé para bater barreiras, aniquilar empecilhos e suprimir dificuldades. Quanto ao amor cooperar com a fé, abatendo barreiras, aniquilando empecilhos e suprimindo dificuldades, vejamos um exemplo narrado por Divaldo no livro Vivências do Amor em Família. Divaldo comenta que há muitos anos, em um dia de atividades de fluidoterapia na Casa do Caminho, ao serem diminuídas as luzes, começou a orar diante de um grande número de pessoas. Em determinado momento, abriu os olhos, ergueu a cabeça e viu, no meio da multidão, um brilho de variadas cores que bailava no ar e lhe chamou a atenção. Então notou que uma coluna de luz vinha do mundo espiritual e descia sobre uma pessoa na plateia. Era uma senhora que irradiava uma luminosidade especial. Terminadas as atividades, Divaldo desceu e chamou-a para conversar. Era uma senhora afrodescendente, muito modesta, que lavava roupas e vendia acarajé para sobreviver. Divaldo, profundamente emocionado, perguntou: há quanto tempo a senhora frequenta nossa casa? Ela lhe respondeu que há vários anos,
mas nunca havia se aproximado de Divaldo por achar-se uma pobre coitada. Divaldo, ao perceber que ela irradiava energias curativas, a convidou para trabalhar na aplicação de passes. Ela não se achava pronta para a tarefa. Divaldo então a convidou para participar de um pequeno curso. Desta forma, ela poderia ajudar, prestando auxílio às pessoas nos lugares próximos à sua residência. 6 meses após concluir o curso, Divaldo lhe dá algumas orientações de como proceder na tarefa, tais como nunca ir sozinha, aplicar passes sempre na presença de um familiar, ler um trecho do Evangelho antes de aplicar o passe. Presenteou-a também com um exemplar do Evangelho. Passaram-se aproximadamente 3 meses e ela o procurou, afirmando ser aquele o segundo dia mais feliz da sua vida. O primeiro foi quando concluiu o curso de passes. Mostrou ao Divaldo um documento. Era um certificado de conclusão do curso Mobral. Divaldo percebeu que na ocasião em que lhe presenteara com um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, ela não sabia ler ou escrever. Passaram-se cerca de 10 anos. Essa senhora foi um verdadeiro anjo na vida de Divaldo e na vida de muitas pessoas. Certa madrugada, alguém bateu à janela em que Divaldo morava, né? Era uma pessoa que vinha em nome dessa senhora. Ela estava morrendo e desejava conversar com Divaldo. Divaldo chegou num barraco muito modesto, no centro dos Alagados, uma comunidade muito carente de Salvador. Viu que ela se encontrava nos últimos instantes de sua existência na Terra. Irmão Divaldo, eu estou morrendo e queria me confessar. E Divaldo fala, mas a senhora sabe que no Espiritismo não existe confissão, basta que converse com Jesus. Não, meu irmão, eu desejo falar de algumas coisas. Há tanta coisa que eu gostaria de dizer, mas não haverá tempo. Os irmãos espirituais já chegaram para me buscar. Ela fez um breve resumo de sua vida. Quando jovem se apaixonara por um rapaz, engravidou e o pai de seu filho sugeriu que ela abortasse. Ela não concordou e foi abandonada. Criou o filho sozinha, com muita luta e renúncia. Seu filho era muito estudioso, formou-se médico, casou-se com uma moça de família rica e, por ter vergonha da condição da mãe, pediu que não comparecesse à formatura nem o procurasse no consultório. Ela também não participou do casamento. Deu-lhe também um talão de cheques. Havia aberto uma conta em seu nome, que seria para quando ela precisasse de algo, né? Ela utilizasse então daqueles cheques. Ela não aceitou. E lhe deu de presente o anel de formatura, comprado às duras penas. Despediu-se e não mais ouviu. Confessa que sofreu muito, e se não fosse a fé que se implantou no coração, o teria matado e se matado a seguir. No entanto, o Espiritismo lhe havia ensinado que de todas as situações podemos tirar um aprendizado, servindo para a nossa evolução. Ela prosseguiu aprendendo e auxiliando os irmãos do caminho. Afirma ainda que o filho iria procurá-lo e queria que Divaldo lhe transmitisse um recado. Ela jamais guardou mágoa e o amava muito. Seu filho, de fato, procurou por Divaldo. Soubera que o Divaldo assistira em seus últimos momentos. Queria saber se ela lhe falara algo. Divaldo afirmou que sim, mas que não iria revelar.
O filho o procurou com arrogância da primeira vez. Retornou algumas vezes e só quando o procurou com mais humildade, Divaldo transmitiu-lhe o recado. Disse ainda que ele deveria ter orgulho da mãe que teve. Que se não fosse a renúncia, a dedicação dessa mulher, ele não estaria na posição em que se encontrava. O filho chorou muito, passou a frequentar a Casa do Caminho, interessou-se pela doutrina, tornou-se espírita. O que essa mãe não conseguiu em vida, conseguiu após a morte. Mas nunca perdeu a fé e soube desenvolver o amor, não apenas ao seu filho, mas a todos os irmãos que Deus colocou em seu caminho, demonstrando com seu exemplo que a fé e o amor se completam. E como disse Caibar, o amor coopera com a fé para abater barreiras, aniquilar empecilhos e suprimir dificuldades. Que possamos seguir em frente, desenvolvendo a fé e o amor. E que Jesus nos auxilie nessas conquistas. Muita paz a todos e até a próxima oportunidade. Agradecemos a atenção de todos. Um dia abençoado a todos nós. Fiquem com Deus.